Olá, pessoal do terceiro ano. Vamos para a nossa quarta aula desse nosso segundo bimestre e hoje a gente vai estudar duas funções oxigenadas, função fenol e aldeído, certo? Nós iniciamos com a função álcool, né? E hoje a gente vê fenol e aldeído. Na aula de hoje, vocês deverão compreender o que são os fenóis, suas características e a presença na natureza. Entender também o que são aldeídos, suas características e presença no cotidiano. Iniciando com o fenol. Os fenóis são substâncias que apresentam uma cadeia aromática, quer dizer, que tem um anel benzênico ligada diretamente a uma hidroxila. Então, vocês veem aí o anel benzênico. Quando esse anel benzênico está ligado à hidroxila, certo? OH, nós temos a função fenol. OH ligado ao anel benzênico. OH ligado ao anel benzênico. Caracteriza um fenol. O fenol, quando contém uma pequena quantidade de água, é líquido à temperatura ambiente e é conhecido como ácido carbônico. Ele foi o primeiro composto a ser usado como antisséptico em medicina no século XIX, ajudando a diminuir as mortes por infecções hospitalares. Nomenclatura. Como é que a gente faz para dar os nomes para os fenóis? A nomenclatura oficial para os fenóis segue essa regra. Primeiro, o prefixo, que é a quantidade de carbonos, mais a palavra hidroxi e depois a palavra benzeno. Então, no primeiro exemplo, nós temos o monohidroxibenzeno ou simplesmente hidroxibenzeno. O outro exemplo, 1,3-dihidroxibenzeno. Nós temos duas vezes a hidroxila, uma está na posição 1 e a outra está na posição 3. 1,3-di, a gente tem que usar o di porque são duas hidroxilas. Hidroxibenzeno. A função principal, que é o OH, vai receber a numeração 1 e as demais os menores números possíveis. Quando a gente tiver mais de um substituinte, aí a gente vai usar essa regra. Continuando ainda com as nomenclaturas. Se existirem dois substituintes no anel benzênico, nós podemos usar as palavras orto, meta e para. O, M e P, para descrever suas posições relativas. Então, a gente pode simplificar colocando o O para a posição 1, 2, o meta para a posição 1, 3 e o para a posição 1, 4. Exemplos. Merecem destaque os monometilfenóis, que são conhecidos como cresóis. Então, lá nos cresóis, nós temos todas essas possibilidades, né, de utilizar essa nomenclatura. O primeiro, 2-metilfenol, que é o ortocresol, posição 1 e 2. 3-metilfenol, posição 1 e 3, que é o metacresol. E o 4-metilfenol, que é o paracresol, posição 1 e 4. Quando fazemos a mistura de cresóis, nós temos um poderoso desinfetante que é conhecido como creolina. Quando se faz essa mistura de cresóis, é um poderoso desinfetante conhecido como creolina. Os fenóis eles também são encontrados na natureza. Alguns têm importância comercial e eles são utilizados em medicamentos, como, por exemplo, o ácido salicílico. O ácido salicílico ele pode ser obtido a partir das árvores do salgueiro. É base para uma família de analgésicos que, na antiguidade, ele era consumido em forma de chá para diminuir dores. Então, é um dos fenóis que são encontrados na natureza. Nós temos também o timol. O timol é um fenol flavorizante do tomilho e do orégano. Tem gosto agradável e ele é utilizado em antissépticos bucais. Daí a fórmula dele, né, do timol, que também é um fenol encontrado na natureza. Um outro exemplo é o eugenol. O eugenol ele é responsável pelo aroma do cravo da Índia. O óleo de cravo é um conhecido antisséptico usado desde a antiguidade. Daí também a formulazinha dele que caracteriza um fenol. Muito bem, passando para a função aldeído, a nossa segunda função de hoje.
Aldeídos são substâncias que apresentam o grupo carbonila em sua estrutura. São produzidos pela oxidação de álcoois secundários. Então, para a gente ter um aldeído, para caracterizar um aldeído, nós temos que ter o C-OH, que é o grupo funcional dos aldeídos, C-OH, ou simplesmente CHO. Esse grupo funcional ele é chamado de aldoxila, metanoíla ou formila. Como é que a gente faz para dar os nomes dos aldeídos? Nós vamos utilizar essa regra oficial segundo a IUPAC. Prefixo mais um infixo mais al no final. AL, al. Então lembra, aldeído, al. É o sufixo para os aldeídos. Então, no primeiro exemplo, eu tenho metanal. Eu tenho um carbono, que é o prefixo met. Eu tenho somente ligação simples, que é o an, e no final o al, metanal. No segundo exemplo, eu tenho 4 carbonos, que é o but. O an também só ligação simples e o al finalizando, butanal. No exemplo 3, nós temos uma cadeia ramificada, nós temos duas ramificações que estão no carbono 2. 2,2-dimetil, butanal. 4 carbonos na cadeia principal, but, só ligação simples, an e o al, que caracterizam o aldeído, butanal. Outros exemplos de aldeído, nós temos o pentanal, nós temos o butanodial, o propenal e o 3,5-dimetilhexanal. Olha só a estrutura desses compostos. Pentanal, 5 carbonos, C-OH, que caracteriza o aldeído, somente ligação simples, pentanal. Em seguida, nós temos o butanodial. O butanodial, esse di antes do sufixo dial, quer dizer que eu tenho duas vezes o grupo funcional. Olha só, ele aparece aqui no início e aparece aqui no final. Dial. 4 carbonos, but, an, só tem ligação simples entre esses carbonos, e o al, no final, dial, caracterizando o grupo, um aldeído. O outro é o propenal. 3 carbonos, tem uma ligação dupla, então eu uso en, e o al porque é um aldeído, propenal. O nosso último composto é o 1, 2, 3, 4, 5, 3, 5 dimetil. Cadeia principal eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, X. An, só ligação simples, e o al no final. Certo? Então, são alguns exemplos de aldeídos, as estruturas desses aldeídos e suas nomenclaturas. Existe a nomenclatura usual, quer dizer cotidiana, para alguns aldeídos. Ela tem função histórica e é dada a partir dos ácidos carboxílicos de estrutura similar aos aldeídos. Portanto, o metanal é conhecido também como aldeído fórmico ou formaldeído. O etanal é conhecido como aldeído acético ou acetaldeído. Propenal é conhecido como aldeído propiônico ou propionaldeído. O butanal é um aldeído butírico ou butiraldeído. O pentanal é um aldeído valérico ou valeraldeído. E o etanodial é o aldeído oxálico ou oxalaldeído. Vamos ver agora os principais aldeídos e onde eles são utilizados, né, em que eles são empregados. Começando com o formol. O formol é uma solução a 37% de formaldeído, que é o metanal. Ele é utilizado onde? Para preservar espécies biológicas e tem uso na indústria de plásticos, resinas e cosméticos. Então, o formol, né, o conhecido formol, que é utilizado para conservação biológica, conservação de cadáveres também, e tem uso também na indústria de plásticos, resinas e cosméticos. Um outro aldeído importante é o acetaldeído, ou conhecido como etanal.
É utilizado na indústria química em síntese orgânica. Ele é utilizado em bebidas alcoólicas. A concentração dele é importante, pois a presença dessa substância pode ser uma das causadoras da ressaca. Então, ele está presente aí em bebidas, né? E pode ser um dos causadores da ressaca, ok? São alguns aldeídos principais, né? Assim, onde é que eles são utilizados, tá certo? Então, nós finalizamos hoje a nossa aula com essas duas funções. Nas nossas próximas aulas, ainda continuaremos com funções oxigenadas, tá certo? Essas funções oxigenadas ainda vai para mais duas aulas e está seguindo aí o formulário para que vocês possam praticar os exercícios, certo? E na nossa aula de interação nós tiramos as dúvidas, tá bom? Tchau, tchau, pessoal, até a próxima.